E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Peixman TV para mais um vídeo desse canal. E dessa vez, vamos mergulhar no capítulo 8 para contar a história completa nesse vídeo. A história é resumida e completa aqui para vocês. Enfim, vamos começar no início. O protagonista acorda preso numa instalação controlada por cirurgião, um dos personagens mais perigosos da série. Esse local funciona como uma espécie de prisão subterrânea. Lá você encontra personagens que você já encontrou em capítulos anteriores, completamente feridos e presos. Após você ver essa cena de horror, você é obrigado a tirar uma foto de documento para trabalhar. Isso significa trabalho escravo. Após isso, você pega o seu documento e dá para o guarda. Ele verifica e você está pronto para trabalhar. Após você ser tratado como lixo um dos guardas, você encontra Siegfried trabalhando entre tentar quebrar uma pedra. E no final, Siegfried coloca todos os erros em você, acusando você em tudo, chamando você de tudo de palavras ruins. Após o trabalho escravo que você fez, após você tentar chegar na sua cela, aparece uma pessoa querendo conversar com você. E você descobre que existe uma resistência tentando escapar. E você descobre que o líder desse grupo, na verdade, é o Sir Dadadu. Enquanto isso, o Dibu Josh parece desacordado. Após Sir Dadadu contar todo o seu plano para você, Sir Dadadu fala para você escapar à noite, mas deu tudo errado. E a situação fica ainda pior quando o plano de fuga é descoberto por Sheriff Tootsie, responsável pela prisão. As coisas ficam ainda piores após descobrir que o nosso parceiro traiu a gente por um piolito. E ele é morto brutalmente. Quando a situação parece perdida, parece o fim de a gente, um acidente de caminhão aparece toda a área da prisão, criando uma oportunidade de fuga para o protagonista aproveitar o caos. E no final esse passeio é o maior desastre porque minas terrestres. Caímos da ponte! E assim, amigos, que realmente começa a história de Garten Erbaban, capítulo 8. Após uma confusão, o nosso protagonista acorda numa área supostamente abandonada, onde entra numa sala onde tem uma tesoura e um armário. Então o nosso protagonista ou a protagonista confusa tenta abrir o armário porque está trancado com uma corda. Então o nosso protagonista abre a porta. Fumbo está trancado no armário? Fumbo não entende nada e ainda acha que está brincando de esconde-esconde. Mas antes do Fumbo falar, alguém interrompe após alguém chegar na sala. E Fumbo fala para se esconder. Na verdade era Bambam, que abre o armário escondido e libera um personagem chamado Fumbo. Fumbo havia sido deixado preso durante muito tempo. E o mais curioso é que ele ainda acredita que está brincando de esconde-esconde, sem perceber quando o tempo passou desde o Garten of Bambam, capítulo 0. Pra quem não entendeu, eu vou explicar. No capítulo 0 de Garten of Bambam, Fumbo acabou aparecendo no lugar do nada. E Bambam ficou supostamente com medo após o cirurgião falar que ele será substituído pelo esse personagem chamado Fumbo. Bambam não aceita essa trocação e tenta o máximo de tudo em tentar esconder esse personagem. Até uma hora ele consegue. No final ele fica preso por anos e anos e anos e anos e anos. Espero que você tenha entendido. Continuando. Após isso, os personagens vão até uma linha de trem para pegar um trem que vai até a torre do cirurgião. Lá, Bambam conversa com a gente, mas do nada, o trem para. Do nada aparece um anúncio de emergência feito pelo cirurgião para alertar sobre uma mãe que está procurando seu filho desaparecido. Aonde assinou recompensas sobre um monte de piolitos e também uma suposta equipe de recuperação que seria atrás da gente. Após essas revelações, Bambam fala isso. Pareceu muito que ele estava falando de você. Não me diga! Após isso, Bambam falou que tinha que mudar de plano, senão nós seríamos esmagados pelo cirurgião se nós formos com eles. Então a gente vai ter que passar por uma clínica antiga para chegar lá, tipo na porta dos fundos. Após a viagem de trem, finalmente chegamos ao seu destino.
Chegamos numa sala completamente rosa, onde que temos uma porta gigante, onde que o nosso jogador pega o disquete que está no meio do chão. E após isso, ele entra nessa porta, onde que tem um assistente chamado Billy Dick. Resumindo essa parte, ele fala que nós estamos completamente acabados e muito machucados. Ele também explica que também não tem nenhum médico na instalação e apenas tem um médico reserva. Então, pra gente não passar muitas dificuldades aqui, ele dá um novo controle, onde nosso personagem pegou o controle sem recusar. O controle estava completamente enferrujado, não prestava mais, mas pelo menos dá pro gasto. Onde também, Billy Digley também ensina ele como usar esse controle, que parece bem fácil. Nosso jogador aprende essa coisa muito rápido. Após isso, finalmente entramos na clínica abandonada, que está completamente abandonada. Nosso player descobre várias coisas abandonadas e quebradas aqui, mas a missão é encontrar esse tal médico. Após muito quebra-cabeça e muita coisa no cérebro, nosso jogador finalmente consegue abrir aquela porta onde que estava um médico batendo a cabeça, provavelmente preocupado. Onde ele fica confuso e fala que ele é provavelmente a caça que ele estava caçando pelos pirulitos. Mas ele dá uma chance de vida após a gente conseguir achar o amor da vida dele. Na verdade, criar o amor da vida dele. A gente criou essa personagem após eventos do capítulo 3, então ele queria que a gente recriasse ela. Após fazer o tratamento para criar essa criatura, deu completamente tudo errado. A criatura virou um bebê de mochila de geleia, onde repete papai toda hora. E o nosso carinha aqui não ficou nada feliz. Papai! Após essa cena de horror, após vasculhar, ele descobre que era uma criatura chamada Clarenzo, completamente gigante, como fosse uma lagosta, onde que tem uma batalha insana que ele tem que derrotar esse bicho gigante. Após isso, a criatura gigante explode sua cabeça e acaba a sua vida ali mesmo. E o nosso personagem fica nem aí e começa a sua missão como fosse nada tivesse acontecido. Após esse acontecimento, nosso protagonista vai até a torre do cirurgião a caminho dela. Após isso, ele encontra duas pessoas falando sobre o papai. Sobre obedecer humanos porque são cruéis por causa de pirulitos, enfim. Depois de muito luto, nosso protagonista consegue chegar à famosa Torre do Cirurgião. Onde lá, ele descobre que lá é o verdadeiro paraíso ou museu, onde tem um monte de quadro do cirurgião sobre seus amigos, ou os mascotes da creche. Um monte de quadro mesmo. Após isso, na verdade, Flumbo estava capturado esse tempo todo, e Flumbo foi completamente enganado pelo cirurgião para fazer uma cirurgia nele. Então, o nosso jogador faz o rápido que puder para liberar Flumbo, e no final, consegue. Mas de repente, passos ecoam pelo elevador, e o nosso jogador, junto com Flumbo, corre pela beirada para se esconder. Logo em seguida, quem aparece são Bambam e Cirurgião. Ao perceber que o seu segredo foi descoberto, o cirurgião fica completamente incrédulo. Flumbo ainda acredita que está brincando de esconde-esconde e se joga para não perder dessa brincadeira, que na aliás nunca foi uma brincadeira. No final, os dois personagens caem dentro da boca de Zophius. Depois dessa queda, o nosso jogador acorda dentro de uma espécie de cabana. Ao sair do local, ele percebe que ele está preso dentro de uma vila, dentro de uma barriga de Zophius. Durante essa exploração, o jogador encontra um ancião chamado Ancião, uma criatura que tudo indica viver naquele lugar há anos. Após isso, o ancião conversa com o nosso jogador para encontrar sua coroa, e o nosso jogador entrega a ele. No final, o ancião mostra onde está a criatura azul, chamada Flumbo. Então, o ancião revela uma informação importante, porque o Flumbo foi capturado pela aldeia, pois ela acreditar que ele foi o responsável para provocar o incêndio naquele lugar. Então o ancião, para não ficar tão assim, para libertar Flumbo, ele fala para voltar todo mundo para soltar ele. Então o nosso jogador pega alguns papéis para votar. Após o jogador pegar todos os votos, o ancião fala que todo mundo votou contra. Então o ancião dá uma segunda chance para provar que ele não foi o ideal que tacou fogo na aldeia. Quer dizer, o responsável, não o ideal, o que será? Então, o ancião mostra uma parte da aldeia que está completamente pegado fogo.
Então o nosso jogador vai até lá para descobrir quem foi o verdadeiro responsável pelo incêndio. Após chegar ao local, ele encontra uma base completamente bem abandonada. Onde que ele chega lá, ele parece que viu um plush de um personagem chamado Bambam. Então ele fica bem curioso e vai ver quem é. E bem, como que o nosso jogador se aproxima daquele objeto, aparece uma criatura chamada Vaza, que quer matar ele toda hora, qualquer momento. E na verdade, ele é o verdadeiro responsável pelo incêndio da vila. Então o nosso jogador tem uma batalha épica com essa criatura. Após derrotá-la, o nosso jogador conta a verdade quem foi que tacou fogo na aldeia. Então no final, o nosso jogador solta o Fumble, que na verdade que a jaula estava aberta esse tempo todo. Após esse refrão, o ancião fala que o nosso jogador está sendo chamado por uma criatura numa cabana. Após quem é, na verdade quem estava chamando a gente era Siegfried, que queria mostrar uma coisa para a gente. E essa coisa era mais o sonho doido dele, que era na verdade que onde que a gente seria executado e... No final aparece... É mesmo? Eu esqueci uma parte bem importante, onde o ancião mostra a verdade sobre o Fumble, que na verdade ele foi substituído pelo Bambam, que na verdade está mostrando para ele que nada passa com uma brincadeira. Na verdade, tudo foi uma traição pelo Bambam para ele ser o principal. Fumble não acredita, Fumble fica incrédulo, mas no final, Fumble sabe da verdade. Após isso, ele descobre que a vila foi pegado fogo porque a criatura Vaza ainda estava viva. Então, o Sião revela que ele vai morrer junto com sua aldeia. E no final, ele dá uma fita que ele fala que tem uma coisa importante nela. Ele falou que era só para mostrar num momento importante. Após o nosso jogador subir, o nosso jogador acorda num lugar que parece uma cidade feita pelo cirurgião, uma das partes dela. Após isso, do nada aparece uma televisão com o rosto do cirurgião, avisando que ele tem que ir lá urgente. Vai matar o maior amor da vida dele, que é a Bambalina. Senão, ele mata Stormy. E o Fumble vai ficar sem ela. Então ele tem que ir lá urgente. Após isso, o Fumble falou que tem que salvar ela o rápido que puder, senão ela morre. Após fazer um puzzle nessa sala de música, Fumble consegue finalmente a localização desse lugar. Mas na verdade, o nosso jogador fica preso. Enquanto isso, o Fumble não consegue passar. Após fazer mais um minigame, nosso jogador vai até um corredor e descobre uma nova criatura da equipe de recuperação do cirurgião, chamado Miss Mimic. Essa criatura consegue imitar vozes para capturar suas presas. Então, tem uma longa perseguição. Uma perseguição bem longa, na verdade. Após isso, nosso jogador fecha a porta bem rápido e... Após isso, aparece Vaza, que nada vai acabar ainda. Após isso, pulando essa parte que tem nada a ver com a história, Fumble ainda fica incrédulo após saber a verdade e não aguenta mais isso. E no final, todos nós vamos salvar a Bambalina. E no final, finalmente chegamos ao grande local, o depósito abandonado, feito pelo cirurgião, onde ele fazia seus experimentos porque lá tem 2 baldes gigantes, dentro dele tem um monte de givânio. Após os dois chegar ao local, Fumble percebe que a Bambalina está encorrentada, que pode cair no givânio. E Fumble faz uma proposta para Fumble. Ele tem que se entregar ao seu próprio corpo para salvar a Bambalina. E no final, essa negociação não dá certo. Então, o cirurgião faz isso. Sete, não! Coloque logo esse fita cassete! E ele coloca. Após isso, Bambam é revelado uma revelação importante, que na verdade ele é assim porque o cirurgião fez ele de propósito. Ele não consegue controlar a sua própria versão do mal porque o cirurgião fez isso de propósito, e é por isso que ele não consegue controlar. Após essa revelação, o Bambam não aguenta a verdade e fica completamente louco. Tão louco que ele vira um mega Bambam, de tão raiva que ele está. Ele pega o cirurgião e dá a sua última facada. No final, ele é jogado como fosse uma barata morta. E sim, começamos a parte interessante nessa história, porque temos uma batalha de Dragon Ball Z. Pra trás, camarada! As coisas vão ficar feias. No final, o nossa jogadora,
entra numa sala onde que vê: mamãe, papai, vocês finalmente me encontraram. Onde que fica que nós estamos perto das crianças? Ou será que não? E no final, aparece a Tamanduá, que taca a cabeça de Mimiker. No final, o jogo acaba. E ela fala uma frase bem importante: Você precisa de mim, tanto quanto eu de você.